um evento, uma simulação jurídica, que eu fui voluntária ano passado, e as doutoras Andréa Matito e Tatiane Piscitelli, elas eram voluntárias também nesse evento, elas participaram desse evento na posição de julgadoras, e elas nos atentaram para o fato de que haviam muito mais homens na qualidade de julgadores do que mulheres. E foi levantado justamente esse ponto. Por que não criarmos um número igualitário, paritário de julgadores ali entre homens e mulheres? E realmente ficou muito nítido para nós a deficiência de mulheres ali naquele evento, e não só naquele evento, mas nas organizações tributárias de uma maneira geral. Essa iniciativa da Abradt, a Abradt que está sempre apoiando as iniciativas de inclusão, não só de gênero, mas também outras atividades inclusivas. É muito bacana, inclusive, ver isso. Mas o grupo ele surgiu justamente nessa competição que é destinada a graduandos, e com o grupo nós pretendemos, na verdade, difundir o trabalho de mulheres pesquisadoras em direito tributário e de fomentar a pesquisa entre mulheres. O ciclo 2021, ele, na verdade, ele está se encerrando agora, em março de 2022. As integrantes do grupo são 30 mulheres graduandas e pós-graduandas. Elas estão encerrando agora os trabalhos de pesquisa, vão ser 10 artigos que serão publicados no Portal J, e um livro, vai ser um e-book, nós vamos lançar um e-book ainda, acredito que ali em julho a gente deve lançar o e-book, que vai ser o resultado das pesquisas que nós fizemos durante o segundo semestre de 2021. Em breve a gente vai divulgar isso tudo. Espero contar com a parceria da Abradt também para divulgar os resultados desse trabalho. O ciclo do Women in Tech Jovem 2022 ele vai se iniciar em agosto, e o edital vai ser divulgado ao fim de maio. Então, as interessadas, fiquem de olho nas redes sociais do Women in Tech. E, mais uma vez, conto também com a parceria da Abradt para divulgar a iniciativa, e convido a todas. O grupo ele é destinado a mulheres, então fica aí o convite para as mulheres graduandas e pós-graduandas interessadas em estudar outras mulheres tributaristas, enfim. Não vou me delongar muito, agradeço pela parceria, Pedro, e espero que a gente possa fazer outros encontros aí em parceria com o Manifest Jovem. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paloma. A gente ficou muito feliz, né, com essa parceria com o WT Jovem. É uma iniciativa, né, que ela vem buscar suprir aí talvez uma lacuna que a gente observa no nosso dia a dia, né, a participação e o protagonismo das mulheres no direito tributário. E aqui a Abradt, ao menos no âmbito do nosso grupo de estudos, a gente vai também buscar, né, fazer esses trabalhos, né, buscar estreitar as nossas relações, né, com a iniciativa de vocês, para que a gente possa, né, trabalhar e andar em conjunto aí no mesmo sentido. Sem mais delongas, né, vamos passar a palavra para a nossa convidada, Isabelle Rocha. A Isabelle ela é advogada tributarista, mestre, professora e autora do livro Tributação e Gênero, que eu estou com ele aqui para fazer propaganda. Recentemente lançado, né, Tributação e Gênero, como o imposto de renda da pessoa física afeta as desigualdades entre homens e mulheres. É um trabalho que surgiu de sua pesquisa no mestrado da PUC Minas, né, e a gente vai pedir para a Isabelle também, a tempo, contar um pouco sobre essa pesquisa, né, como se desenvolveu e deu origem a esse livro, que eu tive a oportunidade de ler vários trechos e achei bastante interessante. Isabelle, desde já agradeço por ter aceitado o convite, né? Seja muito bem-vinda, fique à vontade pelo tempo que precisar. Só vou destacar para os demais participantes que estão nos acompanhando no Zoom e no YouTube, que preparem suas perguntas, preparem seus comentários, pois ao final a gente vai abrir um espaço para o debate. Quem estiver no YouTube pode mandar no chat e a gente dirigirá, né, os comentários e as perguntas para a nossa convidada, Isabelle. Então, fique à vontade, né, o espaço é seu.
Pedro, muito obrigada, assim, é uma honra, eu fiquei feliz demais de receber seu convite para falar desse tema que é tão importante, que a mim é muito caro e que é muito importante para toda a sociedade, né? Então, primeiro eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, por fomentar essa discussão, né, num grupo de estudos aí de jovens tributaristas, porque tradicionalmente, né, nos espaços de discussão, acadêmica ou não, da advocacia, não se falava sobre isso, né? Não que os outros temas não sejam importantes, muito pelo contrário, eles são importantíssimos, sim, mas o foco da academia tributária sempre foi ali aquela relação entre o fisco e o contribuinte, né? Então, a gente ficava discutindo a incidência ou não, a inconstitucionalidade ou não de determinado tributo, que, volto a dizer, é discussão importantíssima, mas é muito interessante e me deixa muito feliz ver que associações tradicionais como a ABRADT e agora a ABRADT Jovem, né, estão se interessando e abrindo espaço para a gente discutir esse tema. Paloma, muito obrigada também, né, esse evento está sendo feito em parceria com o IT, a gente já fez algo parecido lá no grupo de estudos do IT, foi uma disposição super rica, super legal, com perguntas também, e hoje a gente vai ter essa oportunidade de falar aqui em parceria com todas e todos vocês. Bem, primeiro eu queria, assim, a primeira coisa que eu queria falar e que eu acho muito importante da gente deixar claro, que eu meio que já disse no início, esse não é um tema exclusivamente feminino, né? Até pouco tempo atrás, e aí isso me deixa mais feliz ainda em ver essa iniciativa de vocês e ver tantos homens aqui presentes. Até pouco tempo atrás, os homens ficavam muito ali comigo, as mulheres também, mas mais os homens, porque esse é um assunto das mulheres, eu não posso falar, não tenho lugar de fala, né? Vamos aqui ficar quietinho e tudo, mas não. Os homens têm sim lugar de fala sobre as questões de desigualdade de gênero, só é importante saber de qual lugar eles falam, né? De reconhecer ali um lugar de privilégio que a gente sabe que existe na relação social e mercado de trabalho, principalmente entre homens e mulheres, né? E é muito importante ter a parceria dos homens nesse assunto, nas pesquisas, nas divulgações, nos trabalhos, no aprendizado, porque a gente tem muito a aprender sobre isso. Então, esse é um assunto, sim, para todas e todos. O Pedro falou aí do meu livro, eu fiz questão de colocar, de escrever, é um livro para todas e todos, porque eu quero que homens e mulheres leiam, e eu também quero que pessoas que não são do direito leiam, esse é um ponto. E aí, já que você já me trouxe essa questão de contar como é que foi a pesquisa, eu acho que eu vou começar falando dessa parte, e aí depois eu entro no tema propriamente dito. Eu comecei a pesquisar sobre tributação e gênero em 2016, quando eu estava ali assistindo às aulas como ouvinte do Marciano, lá no mestrado da PUC. Eu me formei na UFMG, eu sou da graduação da UFMG, eu me formei em 2010, e demorei ali um tempo a me organizar para me dedicar ali, né, a entrar no mestrado, e fui para a PUC muito em função do Marciano, da linha de pesquisa dele, do interesse dele por esses outros temas, não só os temas tradicionais ali, né, de discussão entre contribuinte e fisco. E aí, naquela época, eu pensando ali num projeto de pesquisa, eu queria muito tratar de gênero, a questão da desigualdade de gênero já era algo que eu estudava um pouco há um tempo, é algo que eu sempre achei interessante. Falei, cara, será que não tem um jeito de juntar direito tributário com gênero? A minha carreira no tributário, eu advogo, contando aí o estágio, desde 2008, com tributário, gosto muito do direito tributário, é a minha área de formação, minha especialidade de atuação, e eu sei que o direito tributário vem sendo muito estudado ali como instrumento de justiça social, né, justiça distributiva, justiça fiscal, deve ter alguma forma. E aí, conversando com o Marciano, a gente conseguiu vincular esses dois temas. A gente começou a descobrir estudos internacionais, né, tem países como os Estados Unidos e alguns países na Europa, Espanha, Portugal, França, já tem esse estudo muito mais avançado, né, já estavam discutindo isso lá em 2000. Gente, um dos textos referências sobre tributação e gênero, que explica para a gente um conceito fundamental,
que é o conceito de vieses de gênero, é da Janet Stotsky, que é uma pesquisadora, ela é norte-americana, ela era tipo uma auditora da Receita Federal lá, uma coisa assim, pesquisadora disso. O texto é de 2006. Em 2006, ela já estava falando de desigualdade de gênero na tributação. E aí, desenvolvi o projeto de pesquisa, entrei no mestrado, foi em 2016, mas eu não entrei no primeiro processo seletivo, eu entrei no processo seletivo seguinte, de 17 para 18. E ali comecei efetivamente a pesquisa. No início, eu sempre falo isso, não com pesar, mas acho que faz parte da história, era uma pesquisa muito solitária, né? Você imagina, hoje, muita gente, a maioria das pessoas ainda estranha o tema. Ainda fica assim, mas o que tem a ver tributo com gênero, com desigualdade de gênero? Ainda é um tema que causa muito estranhamento e curiosidade. E naquela época causava estranhamento, curiosidade e resistência também. Eu cheguei a ouvir de um professor que eu não tinha espaço constitucional para discutir tributação e gênero, porque a Constituição só previa tributação privilegiada para 2 tipos de entidades, que eram as cooperativas e as micro e pequenas empresas. E aí eu percebi que eu ia precisar voltar um pouco atrás ali, em algumas perspectivas de pesquisa que eu estava fazendo, porque as pessoas não tinham entendido ainda que não era sobre privilégio, não era para buscar tributação privilegiada. A gente ainda estava numa fase de investigar se o sistema tributário brasileiro causava desigualdade de gênero. Então, eu ainda precisava fazer esse diagnóstico, entender se a tributação brasileira efetivamente provocava ou não desigualdade de gênero, ou se era neutra. Já adianto que não é neutra, assim como a gente aprende, né, na faculdade que o direito tributário é neutro, mas ele não é neutro. Não por questões explícitas, mas pela forma como a tributação influencia na vida das pessoas. E eu ouvi também, numa discussão também de um tributarista, que eu precisava comprovar a existência de desigualdade de gênero. E essa pessoa tinha lido o meu projeto de pesquisa, e meu projeto de pesquisa já trazia vários dados de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, dados mesmo, estatística. E aí ele me disse, você não pode ficar no achismo, você tem que mostrar que existe desigualdade de gênero. Eu não acho que existe desigualdade de gênero hoje em dia mais. As mulheres estão ocupando o mercado de trabalho igual os homens. E, além disso, uma mulher tributarista muito querida, uma amiga, me disse, Beli, eu não entendo muito a sua pesquisa, porque eu não acho que a gente tem que ter privilégios tributários só porque a gente é mulher. Porque tem mulher que é pobre e tem mulher que é rica. Mulher rica não precisa de privilégio tributário. Não estou ainda entendendo. Então, tudo isso foi muito importante para calibrar mesmo a pesquisa. Então, assim, o meu primeiro capítulo fala sobre o conceito de gênero do qual eu estou partindo, né? Eu parto do conceito de gênero da Simone de Beauvoir, em que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, quando a gente fala de desigualdade de gênero, a gente fala da posição de desigualdade e desvantagem econômica e social em que a mulher se encontra na sociedade, no mercado de trabalho, com tudo que isso, com toda a construção social e cultural que existe por trás disso. E essa desigualdade atinge tanto as mulheres ricas quanto as mulheres pobres. Existe um fator gênero aí. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, assim, no início, meu primeiro ponto eu vi que eu precisava explicar o que era gênero, que gênero era esse. E desde o princípio, eu já percebi 2 pontos, assim, que eu já assumi que seriam falhos na minha pesquisa, mas eu precisava fazer um recorte. Naquele momento, foi um recorte que me pareceu razoável e que permitiu evoluir na pesquisa, mas que hoje eu considero que é um recorte metodológico cego. A primeira questão que precisa ser levada em consideração é a questão racial, né? De que mulher eu estou falando? Eu já comecei a falar aqui, olha, eu tenho a mulher pobre, eu tenho a mulher rica.
A desigualdade não vai atingir essas mulheres da mesma forma. E eu tenho a mulher branca e a mulher negra, ou a preta mulher. Então, a gente não pode ignorar as interseccionalidades que existem nesse debate. A gente precisa saber que a preta mulher enfrenta muitas outras barreiras e dificuldades na sociedade e no mercado de trabalho que a mulher branca não enfrenta. Isso não pode, de maneira nenhuma, ser deixado de lado. Eu fiz essa ressalva também já na minha dissertação, dizendo da importância que isso tinha. Fiquei, na verdade, confesso que no início eu fiquei frustrada de não abordar a questão racial na pesquisa. No início, a minha ideia era falar de raça e gênero, mas tanto eu quanto o Marciano não nos sentimos preparados para abordar esse viés também. Eu ainda precisava, eu não teria tempo ali na minha produção para estudar isso da maneira mais adequada, e o Marciano também não seria a pessoa mais adequada para me orientar nesse ponto, né? Por motivos óbvios. Então, a gente retirou esse escopo, e eu acho que foi uma decisão para aquele momento muito acertada, para viabilizar mesmo, considerando o tempo que eu tinha disponível. Eu não parei de trabalhar, né? Enfim, é uma realidade de muita gente continuar a carreira, a advocacia, no meu caso, né? Conciliando aquilo com o mestrado. E a gente seguiu, então, por esse caminho de tentar recortar mesmo a desigualdade de gênero dentro da tributação. E foi por esse motivo que a gente escolheu focar no imposto de renda da pessoa física. Na dissertação, eu também abordei, por exemplo, a influência que tem o nosso sistema tributário regressivo, né? O fato da nossa tributação ser altamente concentrada sobre consumo provoca uma desigualdade social e econômica claras, isso é inquestionado, né? A gente tem o trabalho do Piketty sobre esse assunto, aquela obra famosa dele, ganhou o Nobel de Economia, inclusive, né? Isso já é o que vem sendo estudado há muito tempo. Inclusive racial também, né? E também tem influências no gênero, né? As mulheres negras estão na base da pirâmide, elas são as pessoas que têm o maior percentual da população de baixa renda. Hoje a gente tem, se eu não me engano, mais de 40% dos lares chefiados por mulheres negras, né, que são mães solo e são responsáveis pelo sustento da família com um salário mínimo ou muito menos, né? Fora as pessoas que são invisíveis, não só para o direito, como para a sociedade. Mas a gente decidiu fazer esse recorte porque o imposto de renda é o imposto pessoal por excelência, né? No aspecto da pessoalidade, ele é o imposto em que eu consigo verificar com mais acuidade a influência pessoal que ele tem em cada indivíduo, em cada contribuinte. Tanto que o princípio da pessoalidade é um dos princípios mais importantes no direito tributário, né? Gente, eu estou falando aqui sem me preocupar muito com explicar esses termos, porque eu estou na Bradt, eu imagino que, né, todos aqui, logicamente, se não sabem muito direito tributário, são interessados pelo tema, mas eu peço, por favor, que isso, se eu estiver falando alguma coisa que gere dúvida de conceito técnico, vocês podem me fazer uma parte que eu, né, dou uma explicada. Então, por isso que a gente escolheu o imposto de renda da pessoa física. E também pelo fato de já haver estudos internacionais analisando a influência da tributação da renda sobre a desigualdade de gênero. Então, a pesquisa foi se desenvolvendo com esse caminho, né? Eu fiz ali um estado da arte, analisei todos os trabalhos que a gente conseguiu localizar internacionais sobre tributação e gênero, especialmente da renda. É claro que eu menciono também a questão do Pink Tax, que não é tributária, mas que influencia, a questão da tributação diferenciada de itens de consumo predominante ou exclusivamente femininos, também é algo extremamente relevante, né? A gente tem, por exemplo, a questão dos absorventes íntimos, que é um item exclusivamente utilizado por pessoas que menstruam, e que no Brasil tem uma das tributações mais altas no mundo. A nossa tributação total hoje em dia, considerando ICMS, IPI, PIS/COFINS, toda a tributação ali do consumo, do absorvente gira em torno de 34%. E na França, por exemplo, claro, gente,
eu não vou cair na armadilha de ficar comparando o Brasil com países nórdicos, europeus. Não é uma comparação cega, tá? É importante a gente fazer essa ressalva, mas é importante também a gente observar como que a política tributária em outros países tem lidado com a questão de gênero. E aí eu tenho França, eu tenho Canadá, eu tenho México, que é um país da América do Sul, com tributações, assim, extremamente favorecidas para o absorvente íntimo, considerado como item da cesta básica. Na França, agora não sei se é na França ou no Canadá, a tributação total é de 6%. Isso faz muita diferença, né? Tem meninas, existem estudos que comprovam que meninas não vão à escola durante o período menstrual porque não tem como conter o sangue da menstruação. E existe todo um tabu ainda por cima disso. A gente não pode esquecer que quando eu estou falando de tributação em gênero, em algum momento, eu não vou me aprofundar tanto nisso aqui hoje, mas a gente tem que levar em consideração que vários assuntos são tabu. É muito dolorido para homens reconhecerem que estão num lugar de privilégio. E não se trata de uma responsabilidade individual, veja. Não é isso, não fui eu que causei a desigualdade entre homens e mulheres, mas existe uma questão estrutural aí. A mesma coisa a gente pode falar do racismo, né? Eu não sou racista, eu não tenho nenhuma dívida histórica com as pessoas negras, eu não escravizei ninguém, meu pai também não. Não é por aí, né? A desigualdade, o racismo, o machismo é estrutural. E quando ele é estrutural, é ainda mais difícil de mostrar. Porque, falando uma linguagem bem simples, assim, ninguém faz de propósito. Tirando, né, aquelas pessoas extremistas que vão ali, e aí é muito fácil, estão cometendo crimes deliberadamente, constantemente, e aí é o crime fácil de perceber, o crime de racismo, por exemplo, né? Tirando isso, as pessoas médias não são racistas, nem machistas. Ninguém, né? Não, eu respeito as pessoas negras, não sei o quê, existe, né? Não é por aí. Mas o sistema, a estrutura, as oportunidades, toda a forma como o sistema funciona e vem se construindo desde muitos anos, séculos, é que torna esse um problema para o qual a gente precisa olhar, apesar de toda a dificuldade que a gente tem em identificar isso. Falando, gente, e eu estou bem à vontade, viu? Como o Pedro não me deu limite de tempo, eu estou até falando algumas coisas a mais do que eu tinha programado, mas eu prometo que não vou falar demais, tá? Eu lembrei aqui do livro do Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, e ele fala sobre isso, assim, do quanto é difícil, primeiro, são poucas as denúncias de racismo que são levadas adiante, e como é difícil ter sentenças condenatórias, porque é um tipo de crime que é muito difícil comprovar o dolo. Porque aí ele conta um caso, né, de uma senhora na fila do supermercado que viu uma mulher negra fazendo compra de sacolão, tinha lá banana, e ela se achou confortável para fazer uma piada com essa mulher negra e dizer: você está levando banana para os seus macaquinhos? Ela achou que era uma piadinha de boa, assim, tá tudo bem fazer isso. Essa mulher foi denunciada, é um dos casos que o professor Adilson conta. Agora fiquei na dúvida se eu estou falando o nome do autor certo. Bom, e ele conta que esse foi um caso que não teve sentença condenatória, porque, obviamente, né, os advogados dessa mulher alegaram que não houve, é Adilson Moreira mesmo, eu não tô equivocada, não teve a intenção de cometer racismo, né? Enfim, é só um exemplo para a gente ver que a questão não é a intenção, a questão é a gente se conscientizar e, peraí, eu tô reproduzindo. Gente, eu falei palavrão, desculpa. Bom, eu tô reproduzindo aqui coisas, né, que no meu inconsciente eu aprendi, é normal, onde eu cresci, etc. E é justamente essa consciência que a gente tem que ir criando. E a luta é o trabalho de formiguinha, é árdua, né? Bom, e aí finalizei a pesquisa, fiz essas análises dos textos internacionais, depois eu adentrei na análise específica do imposto de renda. A gente tem casos, inclusive estudos na Argentina, tem um exemplo muito interessante da Argentina,
de desigualdade explícita de gênero na legislação. E, beleza, finalizei, terminei o mestrado ali, achando péssimo, né? Eu acho que é algo que todo mundo passa quando entrega uma dissertação ou um TCC, você nunca termina. E eu me lembro de mandar um e-mail para o Marciano falando assim, professor, eu acho que meu trabalho ficou muito ruim, me desculpa, me perdoa, eu não cumpri a expectativa, era um tema que tinha tanta expectativa, e ficou péssimo, e podia ter feito muito mais. E aí isso eu estou contando, porque eu sei que eu estou falando com jovens tributaristas que devem passar por esse sentimento. Mas as mulheres talvez até mais um pouco, né? Porque a gente... não que homens não sofram pressão, é óbvio que sofrem também, é óbvio que também depende muito aí da personalidade, vivência de cada um, etc. Mas a gente vê que isso é mais comum em mulheres até. E aí ele foi super gentil, como sempre, né, muito generoso, disse, Isabelle, seu trabalho ficou a contento, ficou sim muito bom, é um trabalho muito importante, não pense isso, segue em diante e tal. E eu fiquei tranquila. E aí, depois disso, falei, eu preciso publicar, né, eu quero publicar. Só que desde sempre, isso para além da tributação e gênero, tudo que eu faço, eu dou aula, por exemplo, o Pedro falou que eu sou professora, eu dou aula para contadores numa pós de gestão fiscal e tributária. Às vezes tem um advogado na turma e aquele tanto de contador. A gente, como advogado de empresa, lida muito com o contador, a gente tem que desenvolver um diálogo e uma linguagem, sair do juridiquês para eu conseguir explicar para o contador o que eu preciso dele, e para eu também conseguir dele, né? Ele também tem que sair daquela linguagem técnica para dialogar, para conversar, para ter uma comunicação efetiva. Então, eu sempre me preocupei muito com isso, sempre me preocupei em fazer com que as pessoas que não são do direito e as pessoas que não têm sequer curso superior entendessem o mínimo ali de tributação, né? Você está pagando imposto no arroz que você compra. Você está pagando mais imposto do que o rico, porque o rico poupa, o rico investe, o dinheiro sobra. E esse dinheiro que sobra e é investido tem uma tributação favorecida. Agora, você que gasta toda a sua renda em consumo, comprando arroz, feijão, shampoo, sabonete, produto de limpeza, fralda, enfim, pagando aluguel, etc., você tá sendo tributado em toda a sua renda, né? Então, eu sempre tive essa preocupação. Eu falei, cara, esse tema, ele é de uma importância muito grande. Eu passo também sobre as questões de trabalho, divisão sexual do trabalho, a forma com que as mulheres ainda trabalham muito mais, as mulheres por semana trabalham quase o dobro do que os homens, e tudo que eu estou falando é dado, não é que eu acho, embora isso confirme muito ali o senso comum que todo mundo tenha, né? As mulheres vivem exaustas, porque elas foram para o mercado de trabalho e elas estão chegando às diretorias, elas estão chegando aos cargos de liderança, ainda não na mesma proporção, embora sejam a metade da população, mas a maioria delas continua exercendo trabalho doméstico, predominantemente, né? E mais, as mulheres que têm melhor condição econômica pagam outras mulheres para cuidar da casa e dos filhos delas. E essas mulheres, predominantemente mulheres negras que ocupam esses cargos de trabalho doméstico remunerado, estão deixando seus filhos em casa com alguém, com alguma amiga, com alguma tia, com outra mulher também para cuidar. Então, eu passo por isso também, isso é um fator extremamente relevante para a gente falar de desigualdade de gênero também na tributação. Por quê? Como as mulheres, de um modo geral, e principalmente depois da maternidade, têm muito menos tempo disponível, energia, disposição para se dedicar às carreiras, elas também alcançam menos oportunidades. E muitas delas fazem, né? A gente vê muito, eu prefiro, não, eu cheguei aqui num ponto que agora eu consigo trabalhar aqui 8 horas por dia só, fico tranquila, consigo cuidar dos meus meninos, é uma escolha, ok? Nós somos todas livres para escolher, que sejamos livres para escolher, inclusive, sermos donas de casa, mães, em tempo integral, não há problema nenhum nisso. Mas a gente precisa problematizar isso para entender até que ponto que isso é, de fato, uma escolha, ou é porque, bicho, a dificuldade que eu vou ter
vou ter que me provar 3, 4 vezes mais para conseguir, eu não acho que eu não tenho energia para esse esforço, por exemplo. E aí eu decidi que eu queria apresentar, e vejam que à medida que eu vou contando a história da pesquisa, eu já vou também trazendo aí alguns pontos do tema em si, né? Eu falei, cara, eu quero escrever um livro que não seja só para tributarista. Eu não quero publicar minha dissertação de mestrado. E aí eu comecei a adaptar, isso demorou entre a minha defesa de dissertação, que foi em março de 2020, está fazendo 2 anos agora, e a publicação do livro demorou mais ou menos 1 ano, porque aí eu adaptei toda a linguagem, eu passei a linguagem, eu falo o tempo inteiro em primeira pessoa, eu trouxe uma série de outros exemplos que não tinham na dissertação, obviamente atualizei também alguns dados, né? Eu conto histórias da minha vivência, eu coloco também a minha vivência, o meu olhar e a minha opinião dentro do livro, porque é o meu livro, não é minha dissertação, não é um trabalho acadêmico, sem abrir mão dos dados importantes, dos conceitos técnicos que tinham na dissertação. Coloquei um capítulo de glossário para que as pessoas que não são tributaristas entendam ali os termos técnicos básicos para conseguirem evoluir na leitura, quem quiser, né, claro. E aí eu conto histórias, sei lá, de uma amiga juíza que não estava entendendo por que ela não conseguia ter a mesma produtividade dos colegas, homens, juízes. E aí ela foi conversar com eles e, cara, como é que você consegue? Aí ele falou, é simples, eu fecho no quarto, faço ali minhas 15 audiências e acabou. Minha mulher fica lá, cuidando dos meninos, faz a comida, faz tudo. Mas sua mulher não trabalha? Não, trabalha também, mas ela que é responsável. Ela falou, gente, não é que pode ser por isso, assim, eu sou juíza, eu tenho que cumprir aqui uma meta de audiência, mas eu tenho uma filha. Pandemia, né, principalmente ali, que agravou muitas desigualdades de gênero. Meu marido trabalha em home office também, só que ele tem uma capacidade incrível de colocar o fone de ouvido, fechar o trabalho dele e ele só levanta quando ele terminar. E a minha filha quer fazer xixi, ela pede para mim. Eu tenho que lembrar, gente, a menina já fez xixi? Ela bebeu água? Porque essa menina teve infecção urinária ano passado. Deixa eu dar uma água para ela. Não, caiu. Sabe? A mãe não consegue desligar porque ela ainda é a principal responsável. Veja, eu estou falando de uma juíza, né? Enfim, trouxe aí alguns exemplos nesse sentido e foi isso que gerou o livro, assim. Aí vem a parte mais técnica, tributária, que eu também tentei simplificar ao máximo a linguagem. E aí, assim, isso, essa é a história da pesquisa. Eu tenho bastante orgulho, assim, muita felicidade de ter conseguido publicar esse livro. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas que não são nem do direito lendo, se interessando, porque é isso, a gente precisa mostrar para as pessoas que direito tributário não é aquele assunto restrito só aos advogados, aquele assunto que fala no Jornal Nacional e ninguém entende nada. A gente tem que simplificar esse diálogo, a gente tem que sair desse pedestal do advogado engravatado, da advogada de terninho, de taier, que fala aquela coisa que ninguém entende, né? Até quem tem curso superior tem dificuldade de entender. A minha revisão foi feita por uma mulher maravilhosa que é mestra em letras, estudou Grande Sertão Veredas no mestrado, ela estuda moda em Grande Sertão Veredas. Eu fiz questão de contratar um trabalho de revisão de alguém que não é do direito, para que ela me desse também ali vários toques nesse sentido. Então, assim, um dos objetivos grandes que eu tenho é atingir as pessoas que não são tributárias. Eu sei que, por exemplo, né, as pessoas ali que não têm letramento, que não têm, às vezes fizeram ali um ensino médio, mas numa escola pública de baixa qualidade, que a gente sabe que existe, infelizmente nem todas as pessoas têm acesso, são pessoas que não têm um letramento necessário para ler uma reportagem na internet. Ou seja, eu sei que essas pessoas ainda não vão conseguir acessar meu livro, ainda, mesmo que tenham interesse, enfim, eu sei que há um limite, mas eu espero ter conseguido alcançar um pouquinho mais nesse caminho. Mas eu quero muito que esse livro também seja lido por tributaristas, porque homens e mulheres tributaristas, a maioria delas e deles não estão familiarizados com as discussões de gênero.
não estão sabendo que eu não estou pedindo privilégio, que eu estou analisando, assim, o quanto que a tributação colabora para essa desigualdade de gênero, inclusive no mercado de trabalho, que não é só, assim, vejam, é um conjunto de fatores, né? Então, é importante que tributaristas leiam também, se familiarizem com esses temas, com gênero, com... Aí, outra ressalva que é muito importante, né, que é uma limitação do meu estudo. Eu não considerei os outros gêneros, as outras manifestações de gênero, né, não tradicionais. Eu estou falando do gênero cis binário, homens e mulheres cis. Então, a transgeneridade, por exemplo, não está alcançada pelo meu estudo. E mais ainda do que a questão racial, a questão de gênero, né, a transgeneridade ou os gêneros fluidos. E aí, aqui eu não estou falando de orientação sexual, eu estou falando de identificação de gênero, que são coisas diferentes, né? Eu sequer tenho um mínimo levantamento de dados. Existem algumas, eu tive alguns colegas do mestrado que fizeram trabalhos sobre mercado de trabalho na transgeneridade, então o mercado de trabalho já está sendo começado, né, já está começando a estudar isso, mas para o tributário a gente ainda não tem elementos. Eu espero que a gente tenha isso, que esse estudo evolua, que mais pessoas se interessem por esse tema, estudando isso. Bem, alguma questão até aqui? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tá de boa? Posso continuar? Bem, entrando então, né, especificamente na matéria da tributação e gênero. Eu já dei aí alguns exemplos de como que a tributação afeta a desigualdade de gênero. Eu acho que o exemplo do absorvente íntimo, ele é muito bom para deixar isso bem escancarado, né? Porque, veja, se eu pago mais tributo, se eu pago tributo por algo que só eu uso e os homens não precisam usar, e aí a gente fala, né, hoje, pessoas que... Continue, pois estou curiosa nesse tipo de tributação. Tá bom, Rosimeire. As pessoas que menstruam, né, têm um gasto a mais ali que homens não têm, isso por si só já é algo que... e uma curiosidade interessante, gente. Viagra tem alíquota zero de PiscoFins. Aliás, eu não sei se a alíquota zero ou se é isenção, mas Viagra tem uma tributação super incentivada. Claro que tem a questão dos medicamentos. A gente sabe que medicamento tem tributação incentivada em várias outras, né, por vários outros motivos. Mas é interessante pensar que o Viagra... mas o Viagra também privilegia a mulher. Mas acho que deu para entender, assim. E nada disso é intencional, gente. Nada disso é intencional. A gente tem as questões dos viéses implícitos e explícitos de gênero, que a Janet Stotsky, que eu já comentei com vocês, trouxe. O viés implícito de gênero... Bom, aliás, vou falar do explícito primeiro, que é mais óbvio, né? O viés explícito de gênero é quando a legislação tributária diferencia explicitamente os homens das mulheres, né? Então, tem dois exemplos interessantes de viés explícito. Aquele caso da Argentina, que eu comentei com vocês. Na Argentina, até 2015, se eu não me engano, não me lembro exatamente aqui a data, um casal heterossexual casado, proprietário de um bem imóvel que pertence a ambos, ali na comunhão parcial de bens, que tenha rendimentos de aluguel desse apartamento, tinha uma norma específica lá no regulamento do imposto de renda argentino, que falava que essa renda dos bens comuns do casal serão declaradas na declaração do homem. Estava escrito do homem, não estava nem escrito assim, só pode declarar em um dos cônjuges. Não, era do homem. É um viés explícito, completamente explícito de gênero. Por quê? E aí isso também, esse é um exemplo bem legal, porque, lembra... vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar disso, eu ia usar um exemplo péssimo, mas em 2014 começaram a ter muitas manifestações, na época ali um pouco antes do impeachment da Dilma, que as pessoas foram para a rua por causa do aumento da passagem dos transportes públicos. E aí um bordão que tinha não é só pelos 20 centavos, porque aumentar a passagem naquele contexto significava muita coisa. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Tributação em gênero não é só pelos 20 centavos, não é só para a mulher pagar menos imposto ou deixar de pagar mais do que os homens. É também uma questão de autonomia, de individualidade, de ser sujeito de direito tributário.
tá? A partir do momento que eu determino que a renda de um bem comum do casal só vai poder ser declarada na declaração do homem, eu posso ter consequências graves, por exemplo, numa futura e eventual separação. Se esse casal se divorcia e eles têm ali, eles entram numa contenda de quem é o bem, a mulher vai ter mais dificuldade de comprovar que parte daquele bem é dela também, porque ele está todo declarado o tempo inteiro na declaração do homem. E se ela não tiver dado dinheiro para pagar esse bem, porém, ambos ali casados em comunhão parcial de bens e ela trabalhando em casa o tempo inteiro para esse homem ir para o mercado de trabalho, como que ela vai conseguir comprovar? Ela tem uma dificuldade maior nisso, tá? E um outro exemplo também de viés explícito de gênero é uma história clássica das declarações conjuntas, que eram obrigatoriamente conjuntas do imposto de renda da pessoa física. Até mais ou menos a década de 70, ali nos Estados Unidos e na Europa, grande parte dos países obrigatoriamente determinavam que a declaração do imposto de renda fosse conjunta. E adivinha quem era o responsável por enviar essa declaração? Era um homem, né? E aí muitas mulheres começaram a ir para o Poder Judiciário. Nos Estados Unidos tem o caso Paul versus Seaborn, que é bastante emblemático, porque aquela mulher se recusou a passar para o marido a renda dela. Ela tinha renda, gente, lembra, ou não sei se vocês sabem disso, o movimento sufragista começou por causa de imposto de renda. As mulheres ricas tinham que pagar imposto de renda e não podiam votar. Elas começaram, não. Sem voto, vocês não vão ver o meu dinheiro, não vou pagar imposto. Então, assim, são mulheres que tinham posses, que tinham rendas, e aí uma mulher falou, eu não quero mais falar para o meu marido quanto que eu ganho. Eu quero ter o direito de mandar essa declaração separada. E aí, em 1970, a professora Isabel é precursora nesse estudo, aquele livro dos princípios constitucionais, o livro, aquele calhamaço do baleeiro, atualizado pela Isabel, ela traz essas situações, em que foram proferidas várias decisões, e aí, veja, é um viés explícito de gênero, porque além de obrigar a enviar a declaração conjunta, falava que era o homem que tinha que mandar essa declaração. Então, essas normas, elas foram caindo ao longo ali mais ou menos nesse período da década de 70, e nos Estados Unidos e países da Europa, com esse fundamento. Né? Se você lê a decisão norte-americana, da Corte Constitucional norte-americana, é muito interessante, né? Eles falam explicitamente, eu não posso querer fazer com que a mulher retorne para o ambiente doméstico obrigatoriamente. A mulher tem que ter individualidade e autonomia. Tá? Então, essa é a história da declaração conjunta e da declaração individual. E também, assim, muitas vezes na declaração conjunta, quando junta a renda da mulher com a renda do homem, como tradicionalmente, ainda hoje, a renda do homem é muito superior à da mulher, a mulher acaba nisso de juntar, pagando mais imposto de renda, porque ela vai, às vezes, aquilo ali vai fazer subir a faixa. Se ela declarasse sozinha, ela às vezes pagaria 7,5%. Como ela declara conjunta, ela vai pagar os 27,5%, obviamente, que todo mundo sabe que não é 27,5%, né? É a alíquota progressiva, mas isso pode causar ali também um impacto tributário maior. Hoje em dia, qual que é o país mesmo? Agora eu não lembro se é a Estônia. É o único país do mundo que tem a declaração conjunta obrigatória, é isso mesmo, né, André? E aí no Brasil, por exemplo, a gente tem a opção, pode mandar separado, pode mandar junto. Agora, a gente tem também os vieses implícitos de gênero, que são aqueles que não estão escritos, mas que acontece em função da forma como a tributação impacta na realidade social de homens e mulheres. E aí, eu tenho a questão da regressividade, ela é um viés implícito de gênero, e a questão das pensões alimentícias também é um viés implícito de gênero. O Arthur já está perguntando, o palestrante poderia apresentar sua opinião sobre a tese tributária da não incidência? É o meu próximo tema mesmo, Arthur. Seria razoável afastar judicialmente essa tributação, mesmo que isso crie situação anti-isonômica entre as mulheres ricas e pobres? Excelente pergunta, isso é um ponto assim, extremamente importante. Já entrando, então, na questão da pensão alimentícia, só para contextualizar, não sei se todos, né, estão por dentro aí dessa discussão, mas no nosso sistema tributário nacional,
A pessoa que paga imposto de renda, ela pode deduzir, a pessoa que paga pensão alimentícia, em decorrência de uma ordem judicial, ela pode deduzir integralmente essa despesa da sua base de cálculo. Quando eu falo de uma dedução de uma despesa da base de cálculo do imposto, significa que aquela renda destinada àquela despesa não foi tributada, concorda? Porque a renda ela deve ser tributada e depois a pessoa vai pagar as contas dela, as despesas dela, tudo. Se ela deduz, gente, e eu falo em português errado também, tá? Assim, eu não fico mantendo uma linguagem, né? Como é que fala? Formal constantemente. Eu acho que eu explico até melhor se eu tivesse a liberdade, mas eu sei falar direitinho. A pessoa que deduz essa despesa, aquela renda destinada àquela despesa não foi tributada. Estamos de acordo com isso? Ok. A pessoa que recebe a pensão, aquela renda, aquela pensão, aquele valor vai ser tratado como renda para a pessoa que recebe. E agora vamos aos dados da realidade. 62% dos casamentos das crianças, dos filhos menores de idade, em divórcio no ano de 2019, são dados do IBGE, 62% ficaram na guarda da mãe, com a possível determinação de pagamento de pensão, portanto, pelo pai. Eu tenho, assim, um universo, eu estou falando de um universo, sei lá, de 250 mil crianças, mais ou menos uns 30% ali ficam em guarda compartilhada, ou então em outros arranjos, né, fica com a avó, fica com uma tia, porque isso também existe, né, é possível. E desse universo de 260 mil crianças, 9 mil ficam com o pai. Que eu adoro isso também. Não, mas eu separei, quem ficou com a guarda do meu filho fui eu, porque minha mulher é muito doida. Que legal, parabéns, seu exemplo é bacana, que bom que você cuida do seu filho, que bom que você é pai, mas a sua realidade não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, a gente pode dizer que, pelo fato de a maioria das pessoas que recebem, que administram pensão, serem mulheres, a pensão, a forma com que o tributo, com que o imposto de renda trata a pensão alimentícia, causa uma distorção de gênero. Por quê? O homem que está pagando tem a dedução integral, então ele não vai pagar R$1 de imposto de renda sobre isso. A mulher que está administrando a pensão daquela criança, ela vai ter que somar aquele valor à renda dela, e dependendo do quanto for essa pensão, vai fazer ela subir de faixa. E ok, ela vai poder deduzir as despesas daquela criança como dependente, mas ela tem um limite de dedução, que nem de longe alcança as despesas reais que ela tem com os filhos. Ela também tem a opção de fazer a declaração individual do filho, mas ela perde o direito de deduzir. Veja, eu até tenho um artigo meu no Jota, que eu acho que ficou bem legal falando sobre isso, porque eu fiz algumas simulações, que eu, né, tentando ali isolar alguns cenários para mostrar a efetiva diferença. E a gente tem que ter honestidade intelectual também, né, gente? A partir do momento que eu estou falando de imposto de renda, primeiramente, eu estou falando de pessoas que ganham mais de R$2.000 por mês. Eu já não estou falando das pessoas pobres. Beleza? Beleza. Segundo, a desigualdade na questão da pensão alimentícia, ela vai atingir, não é a mãe que ganha R$300 de pensão, gente, que ganha R$200 de pensão e que tem aquele pai achando que ela está gastando a pensão na academia e tomando cerveja e, enfim, pedindo acerto de contas e tal. Essa mulher nem declara imposto de renda, tá? A gente está falando de mulheres que ali têm renda de R$5.000, talvez, e recebem uma pensão de R$1.000. Tem 2 filhos, recebem R$2.000, R$3.000 de pensão. Eu tenho colegas da Procuradoria da Fazenda Nacional, veja, o salário de uma procuradora é, sei lá, R$15.000, R$20.000. E aí ela tem uma que recebe lá R$3.500 de pensão no total. Vejam, entendem? Agora, e a mãe do filho do Neymar, que recebe, sei lá, R$30.000 de pensão? Como é que é isso? Ainda assim, ela está sendo desprivilegiada em relação ao Neymar, porque o Neymar está deduzindo R$30.000 de pensão, e ela está tendo que pagar imposto de renda sobre isso. Mas aí já entrando, então, na pergunta do Arthur, né? Como é que a gente trataria isso? A gente tem a ADI 5422 do STF, que já tem votos favoráveis ali, do Barroso e outros ministros. É uma ADI ajuizada pela ABDFAM, pela Associação Brasileira de Direito de Família, tá? Não é uma ação ajuizada por uma associação tributária, e o fundamento, ele é
exclusivamente ali da questão da natureza da pensão alimentícia, que tem natureza alimentar, que supriria ali, portanto, apenas as necessidades básicas daquele filho, e, portanto, não seria renda. Esse é o argumento, tá? E esse é o fundamento que os ministros estão utilizando para afastar a tributação. E aí, o único pedido que tem na ação, gente, nós temos que lembrar que eu estou falando de processo. Processo não vai julgar o que não está pedido, o que não está discutido. O único pedido é não incidir imposto de renda sobre a pensão recebida pelas mulheres, pelas pessoas que detêm a guarda dos filhos. Obviamente que é uma decisão que vai favorecer também aos homens que detêm a guarda da criança, né? E aí o argumento vem tendendo a dizer que não é renda, que isso não é renda e que, portanto, não poderia ser tributado, e também trazem um argumento de bitributação, porque isso já teria sido tributado lá no pai, quando ele pagou a pensão, então não pode tributar na mãe. Eu e várias pessoas, mulheres, né, que estamos estudando esse assunto, a gente discorda disso, não integralmente, porque, de fato, eu estou falando de uma verba de caráter alimentar, né? Se o juiz determinou que a pensão do filho do Neymar tem que ser de 30 mil, é porque ele entende ali pela necessidade e possibilidade desse pagamento. Então, no bojo daquele processo judicial, independentemente do valor, é o valor que, naquele caso concreto, foi considerado como necessidade básica daquela criança. Isso não deixa de ser verdade. A pensão não é renda do alimentado. Eu concordo com isso. Mas ela é renda de alguém. E de quem? Do alimentante. Bom, qual que seria uma proposta? Ai, gente, espera aí que eu tenho que botar o carregador que vai... Ai, tá aqui, graças a Deus, pronto. Diante disso, eu tenho algumas propostas. O nosso grupo de estudos de tributação e gênero lá da FGV, a gente também tem propostas que foram apresentadas, né, para tentar mitigar essa distorção. E aí, quando eu estou falando de proposta nesse sentido, gente, eu estou falando de vontade política, eu estou falando de poder legislativo, tem que mudar a lei. É a lei que fala que deduz integralmente no pagante, no alimentante, e é renda para o alimentado. Tá? E aí, quando eu estou falando de vontade política, eu estou falando de representatividade também. Quem é que faz as leis? Quem é que está no Congresso Nacional? A grande maioria das pessoas que estão lá são homens hétero brancos. Eu tenho poucas mulheres legislando. E é natural, gente. Quando você está lá, você está defendendo a sua classe. É claro que, nossa, meu sonho é que esses homens héteros brancos passem a ter consciência, mas quantas gerações vão demorar até que isso aconteça? Então, a gente não tem representação política ainda suficiente, né? Mas foram apresentadas algumas propostas. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar também em efetividade. Não adianta eu apresentar uma proposta no Congresso Nacional acabando com a dedução da pensão para quem paga. Primeiro que é uma dedução por uma obrigação legal. Então, assim, não é possível mesmo impedir essa dedução. E segundo, quem é que está pagando mais pensão está lá no Congresso, tá? Então, eu preciso conciliar direito tributário, princípios tributários, orçamento, renúncia fiscal e igualdade. Ou seja, é um quebra-cabeça que não é fácil, né? Bom, e aí uma das propostas que eu acho que é interessante é manter a tributação como renda para a mãe. E aí eu estou falando de extrafiscalidade, tá? Claro que isso precisa ser mais aprofundado, mas manter como renda, mas limitar a dedução especificamente neste caso de quem paga a pensão aos mesmos limites a que quem tem a guarda está sujeito. Acredito eu que isso diminuiria ali algumas distorções. E tem outras também propostas, como, por exemplo, considerar a renda ali sempre isenta até o limite da isenção, antes de somar a renda da mãe, é uma outra possibilidade, tá? Mas esse é um cenário. E aí, finalizando, né, e respondendo o Arthur, é isso, eu não acho que é a solução. Dizer simplesmente que a pensão do alimentado não é renda e excluir a tributação disso é muito perigoso, inclusive, em termos de orçamento, né? Porque é um argumento que é muito fácil de ser transposto, por exemplo, para o salário. Uai, meu salário também é alimentar, também atende às minhas necessidades.
A quantidade de ações, de questionamentos que isso vai gerar pode ser um perigo, um risco muito grande. Não é que tem que tributar zero, né, gente? Não é por aí. Além disso, claro que a gente também não pode esquecer desse fato das pensões ali mais exorbitantes acabarem sendo favorecidas, enquanto as mulheres, né, que estão ali próximas da faixa de isenção, mas que já pagam imposto de renda. Eu tenho uma amiga que está nessa situação. Ela tem um salário de R$ 3.000, ela tem 2 filhas, ela ganha R$ 600 de pensão. Algo assim. Com a pensão, ela muda de faixa. A pessoa, então, assim, quem está ali no começo, até mais ou menos a metade, vai ficar, é bastante prejudicado por isso. Mas eu acho que essas são algumas propostas que eu acho possíveis para a gente tentar pensar em reduzir essa desigualdade implícita de gênero. Pessoal, falei pra caramba, mas eu espero que tenha sido claro. Acho que eu já posso até começar a responder algumas perguntas aqui do chat, do Zoom, né? Arthur, me diz se eu te respondi, por favor, tá? A Larissa perguntou, perguntou não, né? Sugeriu, um caminho poderia ser calcular na sentença o valor que será pago pelo alimentado a título de imposto de renda e incluir isso no valor da pensão, já que é renda do alimentante. Eu acho que poderia ser um caminho, que, na verdade, já é um caminho, Larissa. Muitos casais que estão se divorciando já fazem isso, já levam para o juiz homologar esse tipo de negociação. Mas eu acho perigoso deixar isso a critério individual do julgador, sabe? Eu não sei se seria uma solução ali que atenderia efetivamente. E também eu não posso negar as possibilidades ali de sonegação mesmo, de simulação. Tem gente levantando essa hipótese também, olha, eu sou casada com meu marido, mas para a gente pagar menos imposto de renda, eu me divorcio, só que, na verdade, eu não sou divorciada, e aí ele paga a pensão, porque aí a gente consegue diminuir ali o imposto de renda do casal como um todo. Então, eu tenho que pensar nessas outras possibilidades também. A Rosimeire, seria um cálculo por dentro do imposto de renda sobre os valores dos alimentos. Entendi. Mas acho que é isso, acho que eu respondi. É isso, pessoal, muito obrigada. Uma vez eu participei de um treinamento da Fundação Estudar, não sei se vocês conhecem, e aí eles ensinaram que não pode terminar uma apresentação falando é isso, porque reduz tudo o que a gente falou. Mas aí, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, é isso. Muito obrigado, Isabelle. Se não é isso, né, a gente vai continuar ainda, né, os debates, e ao final poderíamos, né, ter talvez aí mais dúvidas do que respostas. Nossos debates eles são muito bons por causa disso. A gente vai nos provocando, né, manifestando nossas opiniões. Eu queria deixar todos à vontade, né, quem ainda não mandou pergunta, quem quiser se manifestar, né, que os participantes do grupo têm a prerrogativa aí de levantar a mão e poder também manifestar sua opinião, o que entende sobre o tema. Para poder incentivar, né, as posteriores participações, né, eu farei algumas provocações, né, em relação a esse tema. E eu acho que a minha opinião ela vai convergir, né, talvez aí 99% ou 100% do que a Isabelle trouxe. Né? Primeiro, a questão da desigualdade de gênero, né, como um tema importante a ser debatido, e um tema que existe, né, na nossa legislação, na nossa tributação, essa desigualdade, ainda que ela seja mais implícita, né, ou que seja não de uma forma escancarada, né, no texto legal. E uma dessas desigualdades, de fato, né, a desigualdade entre o alimentante e o alimentado, no caso da pensão alimentícia. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode levar para o debate, em relação à tributação e imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Então, a gente tem essa premissa fundamental de que existe uma desigualdade. E, a partir dessa premissa, gostaria de responder uma pergunta que é a mesma pergunta que foi levada para o STF. Existe renda, né, sob a perspectiva do alimentante? Existe renda sob a perspectiva do alimentado? E como é que a gente responde essa pergunta? Dando um passo atrás e buscando compreender, né, se existe um conceito constitucional de renda ou se existe um conceito definido pelo
Código Tributário Nacional, artigo 43, fato é, existem alguns contornos mínimos que devem ser observados pela legislação ordinária. E, a meu ver, alguns desses limites, a existência de um acréscimo patrimonial, é um pressuposto básico para haver a tributação pelo imposto de renda. A existência de uma disponibilidade econômica ou jurídica seria um outro requisito. Não violar o mínimo existencial, aí um requisito bastante importante, que foi debatido, né, foi levado aí pelos ministros em debate em seus votos, né, a gente pôde perceber que dois argumentos eles se sobressaíram nessa discussão. O primeiro deles em relação ao bis in idem, né, tributário, a tributação no alimentante, depois no alimentado, logo não poderia, né, essa segunda tributação por causa de um bis in idem. E o mínimo existencial é trazido nesses votos também, mas é importante, né, sempre diferenciar as situações, porque a gente vai ter situações em que a pensão vai ser paga no valor de R$1.000, vai ter situações que vai ser paga no valor de R$300, vai ter situações que vai ser paga no valor de R$30.000, como a Isabelle bem trouxe em seu exemplo. Então, é importante ter essas diferenças. E por isso que esses testes, né, dos requisitos para configurar, né, a renda é tão importante. A gente teria que verificar se esses requisitos estão sendo cumpridos. No caso concreto, sob pena de criar uma generalização, vai acabar por ferir, né, os pressupostos basilares desse tributo. E também, um quarto requisito seria se a despesa ela é ou não necessária para a criação, para a manutenção dessa renda. As pessoas jurídicas, né, esse requisito é mais nítido, né, mais visível. No caso das pessoas físicas, há um grande debate, né, do que poderia ser uma despesa necessária para uma pessoa física. Né, muitos consideram as despesas com saúde, né, por isso até que há uma dedutibilidade ilimitada nesses casos. Despesas com educação, por exemplo, a meu ver, seriam despesas igualmente necessárias, mas que o legislador e muitos doutrinários, e a doutrina, em sua grande parte, também não vai concordar com essa dedutibilidade ilimitada com despesas de educação, por exemplo. Mas onde que eu quero chegar? Perceber, primeiro, se essa dedução concedida ao alimentante ela é ou não um benefício fiscal. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que os textos, né, que a Isabelle gentilmente compartilhou conosco mostram, né, a discrepância que tem em relação quando um casal está ou não separado. Né? Na declaração conjunta, há uma limitação de dedução das despesas. Então, por que, né, a pergunta, por que o alimentante poderia deduzir integralmente a pensão alimentícia se, quando ele está casado, o casal não poderia fazer essa mesma dedução? Então, é uma pergunta que me vem à mente. E a outra pergunta seria justamente, da perspectiva do alimentado, né, justamente o que o STF entendeu, se poderia, ou daqueles que recebem a pensão alimentícia, mas que são valores superiores a um mínimo existencial ou ao que seria mínimo, né, para prover a existência digna dessa pessoa, poderia ser considerado como renda ou não. Né? A meu ver, né, a gente não poderia criar uma generalização, né, e tentar afastar a tributação da renda, né, ou a incidência da renda, sob essa perspectiva de uma forma generalizada. Mas alguma solução tem que ser encontrada, né, ainda que não seja sob a perspectiva do conceito de renda. Né, isso tudo que eu falei foi para chegar a essa conclusão, que sob a perspectiva do conceito de renda eu não vejo como resolver essa desigualdade. Né, eu entendo que seria necessário, né, e é muito importante que haja, de fato, movimentos tentando mudar a legislação. Né? A solução, a meu ver, estaria no âmbito da política tributária e não, propriamente dito, em argumentos constitucionais, que eu teria maior dificuldade. Queria ouvir também a opinião dos meus colegas. Eu sei que a gente
deve ter diversas opiniões divergentes da minha, né? Queria escutar o que vocês pensam, né? Vocês acham sobre isso. É ou não é renda? É ou não benefício fiscal? Não só. Meu amigo André, eu estou curioso para saber o que ele pensa sobre o assunto. Vamos lá, André. Mas tem outras pessoas que levantaram a mão. A Paloma está com a mão levantada. Depois eu falo, Pedro. Eu não vi a mãozinha levantada, me perdoe, Paloma. O Gabriel também está com a mão levantada há um tempinho. Então, né? Paloma na ordem, depois o Gabriel. Na verdade, eu prefiro que o Gabriel comece, porque ele levantou a mãozinha assim. Pode começar, Paloma. Ainda mais que o tema está relacionado à mulher. Acho que depois o Pedro, a primeira pessoa que tem que fazer a pergunta, tem que ser a mulher também. Obrigada. Então, na verdade, não é nenhuma... não sei, uma pergunta, uma provocação. Você cita esse caso da Argentina. Eu li recentemente o livro de Orçamentos Sensíveis a Gênero, que é riquíssimo, recomendo muito, inclusive. É uma espécie de um relato, né, de um apanhado da ONU Mulheres, que faz uma espécie de observatório de políticas públicas orçamentárias que visam diminuir justamente a desigualdade no que eles denominam Cone Sul, né? Então, eles têm alguns estudos ali que englobam Paraguai, Argentina, o próprio Timor-Leste, e nesse livro eles trazem um caso do Timor-Leste, quando da Constituinte, né, que até podemos dizer aí bem recente, que houve uma participação, eles fizeram questão de fazer orçamentos sensíveis a gênero. É isso, se não me engano, né? Não, é porque está cortando um pouco a sua fala, não sei se está cortando para todo mundo, daí eu não entendi o nome do livro. Orçamentos Sensíveis a Gênero, é isso mesmo. Tem até no seu livro, inclusive está aqui, está nas referências bibliográficas. E no caso do Timor-Leste, quando da Constituinte, eles fizeram uma Constituinte que havia representação igualitária. E as mulheres ali, tendo essa participação igualitária, eles já na Constituinte já conseguiram criar políticas públicas que tinham a finalidade de reduzir muito dessa desigualdade. E aí, eu gostaria de fazer essa pergunta com relação à nossa reforma tributária. Está aí num momento, né, que a gente não sabe muito bem de onde vem e para onde vai, mas eu queria saber sobre a sua opinião, se você percebe que essa reforma tributária ela tem esse olhar sensível a gênero, e como ela é feita, ela tem algum viés de mudança. É mais essa minha provocação. Obrigada. Não tem, Paloma, eu vou direto ao ponto, assim, a gente tem a PEC 95, a gente tem a PEC 95, a gente tem a PEC 110, a gente tem alguns projetos de lei também que mudam a estrutura, como a Duquesa de Tex fala, né, do ponto de vista tributário, tá tendo uma goteiraiada na casa, a casa toda molhada, uma chuvarada lá fora, e resolveram trocar a televisão. Né, na visão dela, eu acho que é uma ótima imagem, quer dizer, estão tentando, e nisso com relação à tributação da renda, né? Colocar a tributação ali de dividendos, várias questões ali do ágio, como é que fala? Juros sobre capital próprio, tem a proposta ali do IVA, né, de criar o IVA brasileiro, que é muito problemático, que pode agravar as desigualdades de gênero, pode aumentar a regressividade tributária, né? E não tem mesmo nenhum olhar sensível nesse ponto, principalmente porque a gente tem uma representatividade muito pequena. Esse é um dos motivos pelos quais o nosso grupo de estudos, né, da FGV, a gente conseguiu, através da deputada Lídice da Mata, apresentar algumas propostas, não de reforma, mas propostas pontuais, e talvez o único aspecto que possa, sem querer, reduzir um pouco a desigualdade de gênero, talvez seja a tributação dos dividendos, porque acho que eu não me lembro agora da estatística, mas mais de 90% do investimento em bolsa hoje em dia é feito pelos homens, as mulheres estão muito pouco presentes
em pessoas que têm esses rendimentos de dividendos. Então, os homens ainda são mais privilegiados com a tributação porque eles detêm mais rendas decorrentes de dividendos que não é tributado. Então, isso pode colaborar um pouquinho com a redução de desigualdade de gênero, mas não em decorrência de um olhar sensível. Sim, em decorrência de uma crítica que já vem sendo construída há muitos anos, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa dividendo e não tem ali, né, um sistema de compensação, não quer dizer que tem que tributar da mesma forma pessoa física e jurídica, enfim, mas é muito mais por uma pressão em relação a outros países, inclusive países da OCDE, do que um olhar sensível de gênero. Obrigado, Paloma. Vamos lá, Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite, Isabelle. Parabéns pela explicação sobre a questão do imposto de renda e também a exposição do seu tema, até porque a pergunta que eu vou te fazer, na verdade, primeiro a sugestão, né? Tem muito a ver sobre o tema de sua dissertação. Em relação ao conceito de renda que até o Pedro citou aqui, o conceito constitucional, o conceito do CTN, não seria melhor, né, para a gente poder diferenciar a pensão de outras verbas alimentares, como salário, honorários, a questão da ausência de um caráter prestacional, contraprestacional, por exemplo? De fato, quem ofere a renda é o alimentante na origem, certo? Ele que oferiu a renda. O alimentado, ele, de fato, ele não contribui com nada para aquilo ali. E outra coisa também, que isso de fato tem a ver muito com a questão da desigualdade de tributação de gênero, fazendo um paralelo rápido, quem oferiu a renda foi o alimentante, certo? Se o alimentado, na maioria das vezes, fica com a mãe, e o alimentante pode deduzir integralmente essa renda que o alimentante, ele oferiu, e o de baixo, e o alimentado, a genitora ou a pessoa que recebe, ela não consegue, quem que oferiu a renda foi o alimentante, o ônus da tributação está indo geralmente para a mulher, e não para o homem. Eram essas as ponderações que eu queria deixar aqui e agradecer pela oportunidade. Obrigada, Gabriel. Você tem total razão, é justamente esse o ponto de discussão. O ônus da tributação recai integralmente sobre a mulher que recebe, né, a pensão. E sobre a sua sugestão, sim, eu acho que é um argumento extremamente relevante que pode reforçar e aí tentar defender esses possíveis, vamos supor assim, teses filhotes, né? Assim, o caráter contraprestacional, você lembrou muito bem. Eu acho que ajuda, sim. Ô Pedro, só peço licença, só para fazer, eu acabei de lembrar aqui, só em relação a que você tinha proposto a questão de dividir entre o alimentante e alimentado, a questão da dedução. Para, enfim, evitar um contencioso judicial, por exemplo, de repetição de indébito, você acha que alcançar a dedutibilidade integral para alimentada, no caso, geralmente a mulher, né, a pessoa que está com a criança, né, o menor, ou pensionista, conseguiria desequilibrar ou você acha também que essa situação tende mais a criar fraude do que a diminuir esse custo? Porque acaba que a tributação do alimentante é uma política, é uma norma tributária indutora, né, que para que as pessoas, para que os pagadores de pensão declarem, né, para que não haja, por exemplo, sonegação por não oferir vantagem no pagamento. Uhum. Eu acho que pode ter as duas coisas. Assim, já existem estudos, eu não tenho os dados concretos aqui para te falar, mas já existem estudos orçamentários no sentido do impacto que essa decisão, se ela permanecer favorável, vai trazer para o orçamento público, vai ser algo ali, enfim, extremamente impactante. Então, por exemplo, certamente é uma decisão que vai vir com modulação de efeitos, se ela finalizar favorável, e eu acho que ela pode ter, sim, os dois efeitos. Tanto a questão de reduzir o custo, quanto a questão de fraude. Por isso que ela é muito perigosa. Assim, a decisão, o processo da maneira como ele está sendo discutido e chegou ao STF é bastante perigoso. E aí foi legal você falar da questão de ser uma norma indutora, que me lembrou de comentar um ponto que o Pedro trouxe. Sim, é uma norma indutora, né, para incentivar ali os pais a pagarem, mas eu não acho que ela é um benefício, não acho que dá para dizer que ela é um benefício fiscal também,
Por quê? É uma obrigação legal. Toda obrigação legal, praticamente, e quando eu falo de obrigação judicial, é obrigação legal. Toda obrigação legal, ela vai ser dedutível, não só do imposto de renda da pessoa física, como da jurídica, em regra, né? De modo geral. Então, para mim, também tem a ver ali com o princípio da capacidade contributiva, da pessoa ser obrigada a ter aquela despesa. Então, não acho que seja necessariamente um benefício fiscal. Tá? Júlia e André, eu acho que estão. Eu não reparei quem levantou a mão primeiro. Júlia. Pode falar, André. Fica à vontade. O André quer ficar por último. Então tá. Eu vou fazer uma pergunta só porque você fez o recorte sobre a transgeneridade, né? Que eu, enquanto uma mulher cisgênero, você, enquanto mulher cisgênero, foi um estudo que foi feito por e para mulheres cis, né? Como você percebe a tributação para mulher trans, assim, você já entrou nessa seara? É só para ver, assim, quais as aplicações, porque eu fiquei pensando, assim, quando você fez esse recorte, né, e eu não cheguei a nada muito conclusivo, até porque, né, minha percepção de vida é cis, então eu estou limitada às vivências de uma mulher cis, mas Claro. como que, né, a tributação pode afetar? Você já entrou nessa área? Você sabe de estudos dessa área? Júlia, eu não percebo, porque eu realmente não tenho, assim, um ponto que eu acho que é fundamental, porque, veja, o tipo de pesquisa que eu fiz e que a gente do direito tributário tem condição de fazer, ela não é de fontes primárias, né? Eu analiso dados de levantamentos estatísticos que existem, eu dependo de estudos estatísticos. Não existe estudo levantando a situação das pessoas transgênero. É um assunto extremamente recente, assim. Eu não sei, né? É uma pergunta que eu não sei te responder. Quem me trouxe esse alerta e essa crítica foi a professora Marinella, lá da PUC. Ela participou da minha banca e ela, assim, foi um soco na boca do estômago, né? Eu aceitei, acolhi humildemente a crítica e realmente não sei, porque eu não tenho conhecimento de estudos que já tenham abordado isso e, assim, quem tiver interesse, né, por favor, estude, porque precisa. E eu tenho até vontade de desenvolver isso mais no mestrado, no doutorado, quero ir para o doutorado, estou até participando, a UFMG tem um grupo que chama Diversos, é um grupo de estudos e produções sobre gênero e sexualidade. E eles têm toda uma teoria queer lá, que é muito interessante, ao mesmo tempo bastante nova e difícil para a gente que é do tributário, porque, por exemplo, eles não partem de uma perspectiva marxista ou de classe, eles têm um recorte assim, bem da teoria queer mesmo, que para mim é muito nova. E eu estou até escrevendo, eles vão fazer um dicionário jurídico de termos relacionados a gênero e sexualidade, e eu escrevi um verbete lá para falar de tributação e gênero também, mas assim, não percebo, não sei qual que é o impacto. Eu acho que também para a questão da transgeneridade, a gente precisa aprender muito mais ainda questões bem anteriores à questão tributária, a questão da própria existência, do direito de existir, né? E assim, eu sou hoje uma mulher cis, branca, e eu digo hoje porque é de classe média, eu convivo com pessoas de classe média para alta, tenho meus amigos da minha origem, assim, né? Convivo com pessoas pobres também, mas, enfim, no meu meio de eu conheço um homem trans só, e sigo pessoas trans no Instagram para tentar aprender um pouco, mas não, acho que a gente não tem ainda dado estudo suficiente para ter esse diagnóstico. A Rosemary mandou um comentário. Desculpa, pode falar. Só mais uma coisa. E no caso de, por exemplo, mulheres que se relacionam com mulheres, você vê assim, né, um duplo prejuízo, no caso, eu não sei explicar, né, no sentido de tributação, não sei se eu fui claro, mas minha cabeça foi nisso. Agora você falando que veio, nem tinha pensado. Entendi. Não, eu acho que em termos tributários, não, porque dentro daquele casal ali, eu posso ter outras disparidades, eu posso ter disparidade de raça,
eu vou ter desigualdade de classe muitas vezes, mas de gênero não. Elas duas, assim, sendo mulheres cis, elas terão tido a mesma vivência social ali, em termos de construção do que é ser mulher. Então, quando a gente fala de desigualdade de gênero na tributação, é predominantemente em relações heterossexuais, cis mesmo. A Rosemary comentou, os alimentos recebidos para custeio das despesas da minha filha não é renda, pois ela não é produto do capital do trabalho e não há acréscimos patrimoniais em relação a ele. Sua função é custeio de despesas, as deduções pertinentes ainda por cima têm limitações. Exato. É isso, Rosemary. Verdade. André, quer falar? André? Deixa eu, rapidão, eu sei que já chegou a nossa hora, né, Pedro? Mas quando eu vi o tema, eu achei bem interessante. E, primeiramente, agradecer, né, Isabelle? Foi muito legal a sua apresentação. Muito legal ver sua preocupação em escrever para a população entender o que você escreveu, né? Porque acho que a universidade tem muito problema com relação a isso e, às vezes, até no tributário eu vejo isso um pouco mais forte, de dificultar, às vezes, as coisas para a compreensão da população geral. Então, parabéns mesmo pela pesquisa e por tudo mais. Depois você me empresta o livro, viu, Pedro? E indo Obrigada, para o André. tema, eu acho que eu comungo um pouco mais com o que está sendo decidido pelo STF, sabe, Isabelle? Minha conclusão é de que, assim, fazendo até além da própria lógica, né, de como é que o processo de alimentos ele funciona, e acho que é importante a gente também destacar que vocês trouxeram agora, quando falou de transgênero, de que a pensão também não é só para filho, né? Ela é, às vezes, o marido e o marido, a esposa, o marido e a esposa, eles estavam casados por décadas e décadas e se viram numa situação que precisavam de se separar e uma pessoa não tinha condição de sustentar, né? Pode ter essa situação também de pensão. Então, acho que se aplica tudo isso. Uma lógica de pensar se há ou não há renda na pensão alimentícia, né? E aí, pensando de uma ideia, né, lá vindo de um conceito constitucional de renda, de que você deve garantir que aqueles valores que são gastos para o mínimo existencial, né, para a existência da pessoa, para a existência da fonte, né, a fonte, para mim, é a pessoa física. A pessoa física, ela precisa de comer, né, de viver, e pensando que a pessoa física, que é pai, que é mãe, precisa de dar o que comer para o seu filho, né, ou de prover o sustento para o seu companheiro, ou até tem outras situações, né, a gente pode pensar até em situações de pessoas que não são nem marido, nem mulher, A nem filho. avó, que é muito comum também. Exatamente. Ela tem essa obrigação que é, inclusive, constitucional, né? Acho que esse ponto também é muito importante. Não é intralegal, não é intraconstitucional, perdão. É constitucional essa obrigação da pessoa. Então, quando a gente vai analisar essa lógica de que o alimento ele tem, que aí você vai lá no Código Civil, e ele fala muito claramente. Os alimentos eles têm que ser fixados naquele binômio, né, do necessidade e Necessidade, possibilidade. possibilidade. Se não tem necessidade, eu vou, melhor, se tem uma necessidade pequena, eu vou aferir a possibilidade de acordo com a necessidade. Se tem uma possibilidade pequena, eu vou aferir a necessidade de acordo com a possibilidade. Então, eles são grandezas que elas se interferem bastante, né? Então, pensando dentro de uma lógica dessa forma e dentro dessa ideia de que a criança tem que ter condições mínimas de existir, de ter alimentação, lazer, educação, saúde e tudo mais. E também uma outra coisa, de que se essa criança estivesse junto com a sua família sem a separação, esse valor que foi pago para a pensão alimentícia seria tributado pelo imposto de renda? Seria? Somente seria se no momento em que se começou a aferir o imposto de renda, no dia 1º de janeiro, se ele já estava no patrimônio da pessoa. Porque se você gastou esse valor para a existência, para a alimentação, para a criança, ele não chega no 31 de dezembro. Se ele não chegar no 31 de dezembro, ele não vai ser tributado. Então, acho que essa lógica também me parece ser muito importante ser analisada. Porque você tem 2 momentos para poder fazer a análise da existência ou não de pagamento do imposto de renda, né? E aí isso me leva, eu estou complicando um pouco as coisas, desculpem, está ficando um pouco cheio de informações,
Mas isso me leva à discussão que você colocou, que eu vejo distorções claríssimas no imposto de renda, nos tributos sobre consumo é muito pior, evidentemente, mas na questão de como resolver a questão do pai, né, ou de quem, do alimentante, né, porque o alimentante, ao passar o valor para o alimentado, ele passa a não mais compor o seu patrimônio, né? E era um valor que já não ia compor o seu patrimônio se a família estivesse junta. Isso. Então, aí, por isso que eu vou muito pelo lado do STF, que eles têm trazido agora, porque para mim não é renda mesmo, de forma alguma. Aí, perfeito. Falei disso tudo, deve ter confundido algumas coisas, e aí vamos às distorções, que não são, às vezes, distorções de gênero, são distorções de questões econômicas, né, que seriam geradas a partir também de gênero, evidentemente. Econômicas seriam geradas a partir de uma definição de que toda pensão alimentícia não é renda, né? Que aí, mas o orçamento, como é que vamos fazer com o imposto de renda? O imposto de renda é dividido entre os 3 entes federados, né? Então teríamos aí um rombo nos 3 entes federados. E o STF a gente sabe que está bastante preocupado no momento, em razão da crise econômica, né? Com esse tipo de distorção nos cofres públicos. E aí me leva a um outro ponto, né? Quem é que define o valor da pensão? O juiz. O juiz. Os dois lados, eles oferecem a necessidade e a possibilidade, né? Se você quiser fazer uma revisional de alimentos, você vai ter que comprovar por A mais B que você precisa daqueles alimentos. E o juiz vai deferir ou indeferir. Então, podemos ter situações de fraudes? É óbvio que podemos ter. Temos, né, a todo momento. Mas eu prefiro não partir desse pressuposto. Prefiro partir do pressuposto de que vai estar correto e que, se passou pelo olhar de um juiz, ou no caso de uma situação extrajudicial, não seria o juiz, né? Seria o cidadão responsável pelo cartório, passou pelo olhar da fé pública, do ente público, da administração pública, e ele concordou com aquilo. O juiz não precisa de concordar com uma pensão de 20 mil reais. Ele não precisa. Quer dizer, ele não deve, né? Eu diria que ele não deve até, acho que é maior do que precisar. Então, aí eu justifico um pouco essa questão da fraude, porque para mim isso seria problemático, evidente, mas por que nós não poderíamos começar a sair apontando dedos, né, para todos quanto é lado? Porque teve um juiz que foi lá e olhou o valor e falou, ok. Para terminar, eu só deixo um questionamento. Se a gente tivesse a correção da tabela do imposto de renda, como deveria ser realizada, será que a gente estaria discutindo isso tudo? Será que precisaríamos discutir isso tudo? Né? Porque aí você sobe a margem de isenção e você passa até a pensar dentro de uma lógica de capacidade contributiva dos dois lados, se bobear. Né? Então é isso. Obrigado, foi muito legal e não poderia deixar de colocar essas ponderações. Obrigada, André. Assim, eu concordo com você, eu acho que eu até falei isso, né? Eu acho que, assim, como o Pedro comentou, né, até que ponto a pensão seria mínimo existencial, etc. Para mim, não tem essa discussão. Para mim, se foi definido no bojo de um processo judicial, num caso concreto, se o juiz entendeu ali que o filho do Neymar precisa de 30 mil, é mínimo existencial. Eu não acho isso, assim, né, em termos objetivos, questionável. Eu concordo plenamente com você nesse ponto, André. Então, assim, que não é renda do alimentado, para mim é claríssimo. Isso é sem sombra de dúvida. O problema é como isso está sendo discutido até o final. Porque eu também não posso deixar de ter tributação em nenhum lugar. Não só por questões de arrecadação, mas por questões de princípio tributário também. Né? Assim, a renda deve ser tributada, e é renda do alimentante. Então, aí é que vem, né? Quais vão ser as medidas que a gente vai utilizar para reduzir essa distorção? Que é fato que precisa. Qual vai ser a melhor medida? A melhor medida vai considerar, como eu disse, questões de orçamento, questões de direito, constitucional também. Quando você for ler meu livro, você vai ver, assim,
Tem uma parte que eu trato da questão da família, do artigo 226 da Constituição, do núcleo familiar ali, do quanto isso deve ser levado em consideração para a tributação. O princípio da pessoalidade deve levar em consideração a família também, seja ela de que formato for, né? Mas eu tenho também questões, não posso deixar, o STF, obviamente que, né, eu tenho minhas críticas de que, como é que o STF deixa passar uma coisa claramente inconstitucional simplesmente para garantir o orçamento? Mas também, por outro lado, não é simplesmente para garantir o orçamento, não é que isso seja um argumento banal. O STF é um órgão político, ele tem que levar isso em consideração, sim. Só que é complexo, né? Muito complexo. Então é isso, eu concordo, eu acho que não é renda do alimentando, eu concordo com isso. A gente, para mim é isso, se passou por uma definição judicial, que se faça uma revisão de alimentos. Mas no bojo daquele caso concreto, o juiz entendeu que sim, né? Porque ele, em tese, levou em consideração possibilidade e necessidade. Também acho que a gente não deve deixar de levar a melhor solução a cabo por receio de fraude. Isso não pode ser motivo de tomada de decisão de política tributária. Fraude tem que ser tratada com fiscalização. Eu não tenho fiscalização suficiente. Ok, temos um outro problema e temos que olhar para isso. Mas eu concordo com você. E aí, sobre a sua pergunta final, né, se atualizar, eu falo também dessa questão da atualização, é um problema óbvio, gravíssimo, mas eu acho que ele não seria suficiente. Eu acho que a gente estaria, sim, discutindo isso, mesmo com a atualização. A atualização ela vai resolver um problema gravíssimo de pessoalidade e capacidade contributiva do imposto de renda como um todo. Mas ela não resolveria as questões de gênero, por exemplo, decorrentes da pensão alimentícia. E mais, ela não resolveria o tanto que a nossa tributação da renda não é progressiva como deveria ser. Eu precisaria de alíquotas maiores do que 27,5% e faixas maiores. Depois de um certo patamar de renda, a tributação fica quase que ínfima, neutra, né? O povo adora falar que os Estados Unidos, liberal, não, lá você pode ter alíquota de imposto de renda de 40%. É óbvio, eu estou falando sempre de progressividade, 40% nunca vai ser a alíquota efetiva, né? Mas eu posso chegar nessa faixa lá. Só que a tributação lá não é sobre consumo. Lá a tributação sobre consumo é mais barata. Então, assim, né, a gente teria que calibrar muitas outras coisas. E eu acho que ainda assim a gente estaria tendo essa discussão, porque resolveria um outro problema do imposto de renda, mas o viés de gênero acho que ainda existiria. Muito obrigado. A gente já chegou no nosso horário, né? Então a gente vai encerrar os trabalhos por hoje. Eu gostaria de agradecer novamente a Isabelle por ter compartilhado um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos, principalmente com a sua pesquisa. Eu gostaria de reforçar o convite para todos que estão nos assistindo também no YouTube, participar do nosso grupo de estudos, estendo também o convite a Isabelle, sempre que puder, pode participar aqui conosco. Eu acho muito legal esse debate. Né? A gente viu aqui que a gente tem diversos posicionamentos diferentes. Né? Eu, pessoalmente, não concordo com o meu amigo André, e até vou mandar um áudio extenso para ele daqui a pouco, né, para a gente continuar a discussão, e depois vamos pautar novamente esses temas, porque são muito legais. Né? Esse tema de tributação em gênero, talvez a gente pode pautar num outro momento, sobre uma outra perspectiva, não talvez do imposto de renda, talvez da tributação sobre o consumo, que eu acho que é uma discussão super válida. E a discussão do imposto de renda ela vai continuar em diversos outros casos. Né? Então, eu agradeço a todos que participam aqui com a gente, que manifestam sua opinião. Acho que é assim que a gente vai evoluindo enquanto grupo de estudo, né? Abrindo essas divergências saudáveis, né? Respeitando as opiniões alheias. Então, agradeço novamente, Isabelle. Né? Vamos encerrar aqui a transmissão e desejo a todos e todas uma excelente noite. Gente, muito obrigada, eu adorei estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada, Júlia, Larissa, Bárbara, Pedro, todo mundo, eu estou só citando alguns nomes de pessoas que mandaram no chat aqui. Valeu demais, assim, fiquei muito feliz com essa discussão, com a participação de vocês e sigamos, tá? Obrigada, tudo de bom. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite, obrigado.
boa noite.